república brasileira, uma república brasileira. Olá, hoje o tio Lamarca vai contar uma historinha infantil para vocês, meu povo, uma historinha inédita. Era uma vez um curral, e nesse curral tinha um gado confinado, só esperando a hora de ir para o abatedouro. Daí esse gado cansa e resolve expulsar o fazendeiro, e no lugar do fazendeiro coloca o pessoal da Friboi para administrar. Não ficou boa essa não. Gado, animais, fazenda, lembrou Orwell. Era uma vez uma classe média, oprimida, trabalhadora, lascada, que também não estava muito contente com aquilo, mas quando chegava em casa, tinha um espelho, olhava no espelho e via um grande empresário, um milionário, um patrão. Não, também não fica boa. Espelho, muito Lewis Carroll. Era uma vez um cara bonitão, jovem, que resolveu se candidatar à presidência com a promessa de limpar a corrupção, de moralizar o país. E esse cidadão ganha apoio da igreja, da mídia, da maçonaria, da classe média, e é eleito, e de cara já faz uma lambança e todo mundo vai debandando do governo dele, e 2 anos e pouquinho já dá um jeito de sacá-los, mesmo que colocar ele lá. Não, essa história tá muito atual. Hoje nosso presidente do dia, Fernando Collor de Mello, um carioca, mas que construiu sua carreira, sua vida em Alagoas. Collor entra na primeira eleição direta após ditadura militar, naquela eleição que nós tivemos 22 candidatos. Todo mundo foi candidato: Lula, Caiado, Enéas, até o Silvio Santos tentou, mas foi impugnado um pouco antes. Enfim, o cara foi candidato, a sua chapa, o vice, ele escolheu um cara ali sem muita expressão, mineirinho ali, um tal de Itamar Franco, porque o cara queria fazer o governo dele e tal. Já tinha sido político antes, em Alagoas, vem de uma família que adorava arminha, mas não era de fazer não, era de usar mesmo, né? O pai matou um colega político também, mirou em um, acertou o outro. A mãe andava com um revólver na bolsa, e eles eram donos de emissoras de televisão, né, de rádio ali em Alagoas, afiliada à TV Globo. Então os caras já vieram de berço ali, né, já tinha o poder na mão. Apresenta como candidato que vai limpar, vai moralizar o país. O slogan dele era o caçador de marajás, porque quando ele é eleito lá em Alagoas, ele promete acabar com os salários altos que tinha no funcionalismo público. E aí a classe média, para variar, né, sempre naquela loucura de ter uma representação que não tem nada a ver com ela, elege o Collor. E o Collor entra, vira o presidente do Brasil. No primeiro dia dele como presidente, ele lança o Plano Collor. Esse Plano Collor, com a ajuda da senhorita Zélia Cardoso de Mello, que era a ministra, ou a superministra, né? Cria o Superministério da Economia, onde junta ali o Ministério do Planejamento com a Fazenda, e cria esse ministério para a senhorita Zélia. Então ela cria esse Plano Collor, que no primeiro dia, sabe o que faz? Pega a poupança do cidadão, o dinheirinho que ele juntou a vida inteira e estava lá guardado no banco, eles confiscam. Eles simplesmente pegam esse dinheiro e prometem devolver meses depois, ainda dividido, né, em parcelas.
Esse momento aí, se você não era nascido nesse momento, pergunta pro seu pai, pro seu avô. Muita gente entrou em depressão, ficou doente, muita gente suicidou, porque o dinheiro da vida inteira estava guardado no banco ali e o bonitão vai lá e catou tudo. Mas mesmo assim, a mídia apoiou, a TV Globo, que foi quem fez ele, e outros parlamentares que estavam ali também querendo o seu, continuam apoiando o cidadão. Não, isso vai passar, isso é uma medida agora só para estabilizar a economia, depois a gente vai sair dessa crise. Não contente, eles lançam o Plano Collor 2. Esse já era, já congelava os preços ali nos supermercados, mas também congelava os salários. Nesse momento ele já começa a perder apoio, principalmente o apoio popular. Aquela velha classe média que só faz isso aí que a gente sabe, já começa a pular fora, falando, não foi para isso que a gente elegeu esse camarada. Nesse intervalo é criado o Mercosul, esse bloco econômico aí, né? Inicialmente com o Brasil, com a Argentina, com o Paraguai e o Uruguai. O Mercosul é que vai dar uma sobrevida na economia brasileira mais para frente, que vai conseguir dar uma estabilizada. Essa foi a nossa salvação momentânea ali, né? E nisso o Collor tinha um tesoureiro chamado Paulo César Farias, PC Farias, que era o laranja do seu Collor, né? Era o cara que fazia ali as negociatas e era um mero nada ali, de repente fica multimilionário e começa a ter indícios de corrupção no governo do Collor e as investigações, mas nunca chega porque sempre ele está blindado e começa a suspeitar que esse PC Farias estava até pagando as contas, né, privadas aí do Collor. Isso que a história sempre mostra pra gente, né? Sempre tem um laranjal, né, no meio da história. Mas tenta de todo jeito, não consegue pegar o PC Farias. Até que o irmão do Collor, um cidadão chamado Pedro Collor, que já tinha rixa com ele desde de criança, resolve abrir a boca e dá uma entrevista para a revista Veja. E essa entrevista arrebenta com o Collor. Falando da corrupção, falando do PC Farias que estava metendo a grana no bolso, falando de outras coisas, e porque os dois tinham uma rixa por conta de emissoras de televisão em Alagoas, porque quando o pai do Collor, o senhor Arnon, né, morre, o Collor assume essa emissora, os negócios da família, e o Pedro Collor fica querendo também o dele, começa uma rixa até que ele abre a boca. Entrega o irmão, mas ainda assim não conseguiram pegar ele. Até que um belo dia pegam um motorista do Fernando Collor e o motorista vai dar um depoimento e derrubar a casa, né? Fala que além das contas privadas ali, tinha muita grana, que tinha uma rachadinha ali que era 70% pro Collor e 30% pro PC. E aí não tem jeito, né? A investigação fica mais em cima, aí os parlamentares que ainda estavam apoiando ali, tudo pula fora. E para completar a história, ainda descobre uma Elba, um Fiat Elba, que era um carro da época ali, que estava envolvido no esquema que o PC comprou pro Collor, ainda fez uma reforma na casa do Collor, a casa da Dinda, porque ele não quis ir pro palácio, né? Ele ficou na dele lá. E o PC era ali ao lado, vizinho. E nas declarações antes falava que não tinha nem contato com eles, enfim. O Collor vê o seu governo ruir e já começa a ficar ligado e vai para a televisão fazer um pronunciamento e convoca a população, quem estava do lado dele, todo mundo sair de verde e amarelo no outro dia para as ruas. Resultado, a população quase toda sai de preto. Esse momento fica conhecido como os caras pintadas, né? Pintam a cara e tal. E aí não tem jeito, aí é instaurada uma CPI para investigar, e nessa CPI aí, quando tem início, já começa a descobrir um monte de falcatrua, e aí vamos lá e pedem o impeachment do Collor. Então tá marcado o impeachment dele, e nessa ele perdendo popularidade, aí a TV Globo, que tinha apoiado, já também começa a vazar, maçonaria vaza daqui, militar dali, parlamentar dali, não fica ninguém. Todo mundo vai pulando fora do barco. Parece uma história que a gente conhece, né? E nessa ele vê que não vai ter jeito mesmo e ele é afastado.
ele é afastado e entra o seu vice, né? O Itamar Franco fica ali de forma provisória. Até que no dia da votação do impeachment dele, no meio da votação, o advogado dele manda uma carta, e a carta era a renúncia. Ele estava renunciando para não perder os seus direitos políticos, né? Espertalhão. Só que não teve jeito, né? No outro dia foi retomada a sessão e votaram o impeachment do Collor, e ainda ficou inelegível por 8 anos. Aí o Itamar assume, que é o assunto do nosso próximo vídeo, né? Ele, 8 anos depois, ele tenta novamente, tenta pro Senado e ganha. Brasil, Zil. Fazer o quê? A gente está ouvindo aí no fundo Juraildes da Cruz, goiano, Juraildes da Cruz, radicado em Goiás, né? E a minha indicação de DVD hoje é o músico de Goiás também, de Palmeiras de Goiás, Fernando Perillo. Beleza? Valeu, gente. Até o próximo vídeo com Itamar Franco e a República do Pão de Queijo.